Bom dia, pessoal. Então vamos começar. Essa aula é para o 7º ano do Ensino Fundamental 2. O tema dela é propagação de calor e a gente tem uma imagem aí com uma seta indicando o caminho em que o calor está fazendo. E a gente tem um bastão. Só que nessa imagem nós não podemos definir do que é feito esse bastão. Então nós vamos ver o porquê mais adiante. Logo abaixo nós temos a habilidade do currículo paulista, né? Que é utilizar, só tirar aqui a câmera, para que vocês possam ler certinho junto comigo. É a habilidade 303 aqui no final, tá? Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de determinados materiais condutores e isolantes, que foi o que eu falei sobre a gente não saber do que é feito esse bastão, tá? Na vida cotidiana, explicar os princípios de fundamento de algum equipamento, garrafa térmica, coletor solar e etc. Coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? E por que utilizamos aquele material? Isso vai ficar mais fácil no final dessa aula para vocês definirem. Ou construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento, formas de propagação do calor, equilíbrio termodinâmico, vida na Terra. Então, a gente tem uma vida aqui, na Terra, e a gente precisa desse conhecimento para definir alguns materiais para poder fazer algumas atividades. Obrigada, pessoal. Vamos para o próximo slide. Então, vamos lá. Olha, a propagação do calor entre dois sistemas pode ocorrer através de 3 processos diferentes: a condução, a convecção e a irradiação. Ou seja, a condução nós precisamos de um meio, vocês estão vendo, né? Então aqui é importante eu falar para vocês sobre os materiais que são condutores. Os metais são excelentes condutores de calor, correto? Se fosse um bastão de madeira, um pedaço de cabo de vassoura, por exemplo, nós não teríamos essa propagação tão rápida, por isso que a gente tem aquele material no cabo da panela. Vamos pensar no cabo da panela, nas coisas da nossa casa, tá? Ok, então vamos ver aqui, ó, a corrente de convecção na água fervendo ali, ó, dentro da chaleira, o fogo, tá? Vamos pensar que essa chaleira, que essa vasilha aqui, hoje não é tão comum ter mais uma chaleira em casa, então vamos pensar nela que seja um material de alumínio, uma espécie de metal, muitas vezes inox, tá? Mas um metal. Por que o metal? Porque ele é um bom condutor. E a irradiação, a gente tem uma fogueira, estamos com frio, principalmente em épocas de festa junina, que a gente fica em volta dessa fogueira e acontece a irradiação desse calor nos aquecendo. É uma forma também aquecendo o ar do ambiente onde ele está. Bom, pessoal, aqui, como eu tinha falado, né, nós temos condutores e isolantes térmicos. Temos alguns exemplos, né, para a gente saber direitinho qual material usar quando eu quero que conduz quando eu quero que conduz calor e quando eu quero que isole o calor, ok? Então a gente tem uma tabelinha mostrando bonitinho para vocês os bons condutores e os bons isolantes de calor. Então, um bom condutor de calor: alumínio, ferro, aço inox, cobre, prata, latão, silício e o corpo humano. O corpo humano é um bom condutor de calor. Bom, e nós temos os materiais isolantes: o plástico, a madeira, o isopor, o vidro, a lã, a cerâmica, o papelão, a penugem, né? Então, pensando aí, vamos ver direitinho, ó. A lã, por que ela é um isolante? Ela não permite que a gente perca, vamos pensar nas blusas, naqueles casacos de lã. Ela não permite que a gente perca o calor do nosso corpo quando a gente está num dia bem frio, né? Cuidado para não confundir materiais que pegam fogo com materiais que conduzem calor, que é bem diferente, tá? Então, a condução de calor, a gente tem ali, percebam que a grande maioria são metais, são tipos de metais ou de ligas metálicas, certo, gente? E aqui não. Então vamos pensar no isopor. Por que ele é isolante? Não é legal a gente, quando vai para algum passeio, vai fazer um piquenique, vai para algum lugar, a gente não leva
numa caixa de isopor alguns alimentos, o vidro, pensem bem no vidro da garrafa térmica, que a gente tem o vidro, uma camada de vidro e uma camada de plástico, né? Não permitindo que o calor se perca e aí o café fica quentinho por mais tempo. São exemplos, vocês podem procurar depois mais exemplos sobre isso, tá? Então, perceberam? Coluninha de condutores, coluninha de isolantes. Então, nesse slide, a gente tem, a gente vai falar um pouquinho do equilíbrio térmico, tá? Então, vocês conhecem garrafa térmica, caixa térmicas ou não? Claro que conhecem, né, gente? Elas são muito usadas nas praias e acampamentos para normalmente manter as bebidas geladas, no caso da garrafa térmica para manter a bebida quente, apesar de que podem ser usadas para manter bebidas e alimentos quentes também. Então são vice-versa, dá para pôr tanto gelado quanto quente. E o equilíbrio térmico, aí a gente tem uma vasilha maior, 2 copos sendo colocados de água quente e água fria. A água morna, equilíbrio térmico, ok? Já no quadradinho do lado, aqui, né, água quente sendo colocada, água morna, ela vai manter um equilíbrio. Porém, se ela não está dentro de um isolante, né, o calor daqui também vai se perder para o ambiente, vai sair para o ambiente e ela vai atingir um equilíbrio com o ambiente. Aqui a gente tem um exemplozinho de como é mostrado nos exercícios, né, que vocês vão procurar de equilíbrio, né, como que eles simbolizam isso. Então, TA mais TB, TT, nós atingimos um equilíbrio. TA mais TB, nós podemos dizer que TA era quente, TB era frio, juntos os dois ficaram TT, por quê? Porque atingiram um equilíbrio. Ok, gente? O equilíbrio termodinâmico é quando 2 corpos ou substâncias atingem a mesma temperatura. Sim? Bem, isso aí ficou em equilíbrio. E para finalizar, então, pessoal, a gente tem um exercício, ok? Então, nós vamos falar de materiais da aula de hoje, como você classificaria os materiais estudados. Pessoal, quando eu estou citando a aula de hoje, é do material que vocês tiveram, ou do material que vocês podem pesquisar, dos livros, né, que foram distribuídos, então, dos materiais de aulas anteriores, aulas enquanto nós estávamos sendo presenciais. Então, materiais foram madeira, ferro, alumínio, plástico, aço inox, madeira, colher, né? Plástico ou silicone. A gente também citou esses materiais na nossa aula, mas não com esses exemplos, como parte da mesa, né? Colocando em coisas do dia a dia. A gente fez isso, colocou em coisas do dia a dia para que ficasse mais fácil de vocês pensarem. E vocês só vão preencher a tabela dizendo se é isolante ou é condutor térmico. Certo, galera? Beijinhos aí do emoji e até a nossa próxima aula. Até a nossa próxima semana, ok?